Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, só saudades. Mas o que temos para hoje? História! E nós vamos estudar sobre o Brasil organiza sua identidade. Já estudamos, a história é longa, né, no Brasil, que o Brasil tinha, a história do Brasil tem várias etapas. Tem o Brasil pré-colonial, Brasil colônia, Brasil império, que é o que nós vamos começar a estudar agora. Mas vamos fazer uma rápida recapitulação de acordo com a apostila. Vocês estudaram que o Brasil foi colonizado por Portugal. E essa colonização foi na base da dominação, ou seja, não foi nada amigável, né? Foi a base de guerras, conflitos, mortes. Foi a base disso. E quando o Brasil era colônia de Portugal, existiram umas duas maiores riquezas que foi muito explorado por Portugal. O açúcar e o ouro, né? O açúcar que tanto era cultivado no Nordeste e o ouro que era muito explorado principalmente no estado de Minas Gerais. Mas, o que acontece? Quem governava Portugal? Quem administrava Portugal? Portugal era administrado pelos reis, lembra? Pelo sistema de governo absolutista ou monárquico. Lembra das formas de governo? Portugal e todos os países da Europa eram administrados assim. Nesse sistema monárquico ou absolutista, quem governa é o rei. O rei é a própria lei. As pessoas não têm direitos. Pobres trabalhadores tinham deveres. Quem tinha alguns direitos, quiçá, eram mais os amigos do rei, ricos, né? E a elite. Ou seja, aquele pessoal bem rico que tinha muita influência com o rei e estava ali acompanhando assim os acontecimentos que o rei tomava parte. Bom, como a gente já estudou sobre a Revolução Francesa, os filósofos, os estudiosos naquela época na Europa, na França que começou, né? Eles começaram a refletir e questionar sobre esse sistema de governo, né? Por que o rei tinha que ser a própria lei? Por que as pessoas não poderiam participar das ações? E essas ideias foram tomando conta da Europa, da França primeiramente, né? Foi tomando conta da França ali. Surgiu-se então um movimento em cima disso, baseado em 3 palavrinhas que nós já estudamos: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, o direito de ir e vir, tomar suas próprias decisões, participar, votar. Igualdade no sentido que todos devem ter o mesmo direito. E fraternidade no sentido de sermos mais humanos, empáticos, né? Termos esses valores aí. Esse movimento tomou conta da França de uma maneira que eles foram às ruas protestar. Eles foram às ruas protestar. E como vocês estão vendo aí, nós temos aí pintado, representado através da arte, a Marcha das Mulheres a Versalhes. Aí vocês podem ver que existem pessoas ricas e pessoas pobres, trabalhadoras, homens e mulheres. E a Revolução Francesa ela foi tão importante que foi a primeira revolução, a primeira manifestação que envolveram mulheres, que foi envolvido mulheres, né? Porque, como eu já falei para vocês, até então mulher não tinha vez, tá? E muito com essa revolução na França, que influenciou todos os outros países da Europa, muitos reis foram caindo, foram saindo, foram destituídos do poder, ou seja, perderam poder
porque o povo foi fazendo movimentos, protestos, enfim, lutando para que isso acontecesse. Porque enquanto o rei tivesse assim no poder absoluto, as pessoas não poderiam estar participando. Nessa crise, tinha o rei de Portugal, né? Ele era rei e ele viu que o negócio estava complicando para o lado dele. Como se não bastasse isso, França e Inglaterra brigam. E aí a França toma uma atitude assim: olha, quem se relacionar com a Inglaterra dos países que são meus amigos, nós iremos invadir, sob a orientação de Napoleão Bonaparte. Sob a orientação não, sobre o comando de Napoleão Bonaparte. E aí ficou complicado. Por quê? Porque Portugal tinha dívidas com a Inglaterra. E a Inglaterra, por outro lado, ficava pressionando Portugal. Como assim? Você vai cortar as relações com a gente? A gente vai invadir o Brasil se você fizer isso, porque vocês estão devendo a gente. Então, como o rei Dom João VI ficou nessa saia justa e a Europa, todo esse cenário assim de revoltas, protestos, essa pressão, briga entre França e Inglaterra, o que aconteceu? Dom João VI resolve pegar toda a sua família, juntamente com a elite de Portugal, uma parte, e o grupo administrativo dele, e vim para o Brasil colônia, morar aqui. Vieram fugindo de toda essa complicação, de todas essas ameaças e tensões. E em 1808, eles chegam aqui no Brasil, tá? Alguns historiadores relatam que foram 10 mil pessoas, em média, que chegaram de Portugal aqui no Brasil, outras 14 mil, enfim. Quando eles chegaram aqui, que era colônia, não tinha as melhores estruturas. Então, o que Dom João VI fez? Começou a mexer nas estruturas aqui da colônia, né? Que eles chegaram no Rio de Janeiro. Então, começou-se a mexer lá no Rio de Janeiro e fazer algumas obras, pessoal. Olha, aqui vem falando sobre isso. E uma dessas obras mais famosas é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tá? Que é considerado um dos maiores centros de pesquisas do mundo. Então, ele fez o Jardim Botânico, né? Foi feito biblioteca, escola, tudo isso para dar um conforto para a família real. E para quem da elite veio com a família real e o rei Dom João VI. Enfim, chegaram aqui em 1808. Quando chegou em 1821, Dom João VI, com base de muita pressão de Portugal, teve que voltar com sua família para Portugal. Por quê? Porque o negócio estava ficando complicado lá em Portugal também. O pessoal tinha se enchido com essa ideia de que Dom João VI estaria aqui na colônia e que ele tinha que voltar com a família real para Portugal. Ou tinha que renunciar ao trono, né? Só que isso não era tão possível assim, porque era passar de pai para filho. Mas Dom João VI viu que o reinado dele estava ameaçado. E como é que ele ia fazer também para não deixar o Brasil aqui sem ninguém da família para administrar? Porque ele poderia perder o Brasil colônia, né? Poderia perder por piratas, por outros países que estavam de olho no Brasil, né? Afinal de contas, o Brasil era muito rico, poderia dar muito dinheiro. Então, Dom João VI teve a ideia de deixar Dom Pedro, o seu filho, como príncipe regente, ou seja, um príncipe autorizado pelo rei para administrar a colônia, tá? Só que, com o passar do tempo, lembram das revoltas coloniais vistas lá no segundo bimestre? A elite brasileira, que estava aqui no Brasil, as pessoas influentes, ricas, né? Que também ou também pessoas ricas que eram próximas
da família real, a elite brasileira, que morava aqui no Brasil, óbvio, começou a ter desentendimentos e atritos com a elite de Portugal. Por quê? Porque quem morava aqui, eles viam isso, que quem morava aqui era muito explorado por Portugal. E a gente já conversou sobre isso, os impostos altos, muito imposto alto, cada vez mais imposto alto, menos autonomia para decidir as coisas aqui na colônia, quando era Brasil colônia. Então essas elites começam a não dar muito bem, não dá muito certo. E o que acontece? A elite de Portugal começa a exigir para o rei Dom João VI que Dom Pedro volte, que ele precisa voltar. E aí a elite aqui do Brasil pensou assim, não vai ser legal. Se ele voltar, nós vamos ser prejudicados financeiramente e isso não tá certo. Quem vai administrar nós aqui? E aí eles começaram, influenciados também, a elite brasileira, influenciados pelas ideias da Revolução Francesa, né, de pessoas brasileiras ricas que iam estudar na Europa e voltavam para o Brasil, começaram a pensar em outras formas de governo, né, outra solução. Então, o rei Dom João VI manda um ultimato para Dom Pedro, dizendo assim, você precisa voltar. Uma correspondência judicial que ele era obrigado a voltar. E aí a elite brasileira disse, não, Dom Pedro, você precisa ficar, a gente precisa se ver livre de Portugal, a gente precisa ser independente de Portugal, nós temos o nosso potencial, nós temos riquezas, nós trabalhamos aqui e você precisa ficar. E aí Dom Pedro fica balançado, mas ele toma a decisão de ficar ao lado dos brasileiros. E aí, quando ele viaja de São Paulo para o Rio para buscar apoio político, que ele recebe, né, essa correspondência dizendo que ele era obrigado mesmo a voltar, ele dá aquele famoso grito, independência ou morte, no sentido de que ou os brasileiros, que os brasileiros queriam independência, né, ou eles iam lutar até a morte para conseguir essa liberdade, se libertar de Portugal, tá? E foi aí quando Dom Pedro é aclamado depois, né, pela elite brasileira como imperador do Brasil, e aí ele manda uma correspondência para Dom João VI, seu pai, rei de Portugal, dizendo que o Brasil tinha se desligado de Portugal. E aí ele é o imperador do Brasil. Nesse momento começa uma nova etapa da história do nosso país. Brasil Império, com Dom Pedro I sendo imperador, né? E aí nós temos essa famosa pintura que muitos historiadores criticam, porque essa pintura, primeiro, que ela foi feita anos depois da independência. Segundo, que não tinha toda essa pompa, que Dom Pedro não estava assim, com todo esse glamour e todo esse exército, né? Mas é claro que ele quis sair bem na foto, né? Hoje, quando a gente vai tirar uma foto, a gente não quer sair bem? Então, a foto naquela época era a arte, eram os quadros pintados. Então, o Dom Pedro não tinha toda essa pompa aqui, mas para sair bem na foto, né? Digamos assim, para sair bem na pintura, o artista deu uma floreada, né? Aí, ok? Bom, com isso começou-se o quê? A confeccionar a bandeira. E nós temos aqui a primeira bandeira do Brasil, Brasil Império, porque se precisava, né? E agora aqui nós temos o Brasil,
a bandeira do Brasil atual. Porque já que o Brasil, né, viraria um império naquela época, né, não se dizia país, mas para que vocês entendam, naquela época, já que o Brasil queria ser país, então precisava ter a bandeira, símbolos, o hino nacional, e aí foi feito as bandeiras. Há alguns historiadores que dizem que esse verde e amarelo representavam as duas famílias, a família da rainha Leopoldina e do rei Dom Pedro I. Há outros escritores que dizem que não, que ainda tem aquela coisa do símbolo que, na verdade, o verde representa as matas, o amarelo, o nosso ouro, tá? Mas nós temos essas duas versões. E fica aí para vocês essa rápida explicação. E eu quero que vocês entendam uma coisa, que no processo de independência do Brasil, os pobres, a classe trabalhadora não participou. Pelo contrário, eles não sabiam de quase nada. Quem mais teve influência? A elite brasileira, né? No caso, as pessoas que tinham comércio, que tinham fazendas, pessoas ricas no Brasil, né? Que tinham um relacionamento com a política. Essas pessoas sim influenciaram, até porque o que estava em jogo também eram as suas riquezas aqui no Brasil. Por isso também que eles defendiam que o Brasil se separasse de Portugal. E Dom Pedro I, que tomou essa iniciativa. Fora isso, não se houve participação da grande massa da população, no geral, a classe trabalhadora. Ok? Por hoje é só e até mais. Tchau, tchau!